Eu sou professor da UFBA, baiano, tricolor, interessado fundamentalmente nas coisas do campo da cultura, nos estudos, nos cursos, nas manifestações do campo da cultura. E uma pessoa que continua muito disposta a ajudar no que possa, no que saiba, para produzir alguma transformação, para produzir um lugar melhor para se viver. As políticas culturais na Bahia, nos últimos anos, sofreram uma inflexão da maior importância. E aí eu me refiro especialmente às duas, a última gestão do secretário Márcio Meirelles e a atual gestão do secretário Albino Rubinho. É um momento muito especial porque o Estado definitivamente volta a compreender a questão da cultura como algo que precisa ser tratado a partir de uma lógica de políticas públicas. É evidente que se a Secretaria, em ambas as gestões, conseguiu avançar bastante nessa direção, produzindo mudanças significativas, por exemplo, a reterritorialização da ação da Secretaria. Tivemos durante longos anos uma Secretaria que quase que só se ocupava de Salvador, a desvinculação de uma posição de subordinação muito forte aos interesses da economia do turismo, a preocupação com a organização do campo, né, a adesão aos principais instrumentos que, de 2003 para cá, o Ministério da Cultura vem acionando, a exemplo do Sistema Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Cultura, a realização das conferências articuladas à Conferência Nacional de Cultura, as conferências estaduais, né, com uma participação significativa, um diálogo sempre muito cuidadoso e muito atento com os vários setores. Eu diria que, ao longo desses últimos 8 anos, o que infelizmente ainda não se conseguiu efetivamente, isso não depende da ação de um ou de outro secretário, foi fazer com que o conjunto do governo compreendesse a importância estratégica de que se reveste uma ação de governo na área da cultura. Mas essa não é um débito que possa ser lançado na conta dos secretários. Acho que essa é uma questão de compreensão geral do governo. A cultura não ocupa ainda o lugar que merecia, que merece, que precisa ocupar para que a gente possa construir um projeto de nação, de Estado, de cidade efetivamente diferente. Veja, sobre a questão do financiamento da cultura, mecanismos como incentivos fiscais, modalidade dos editais, isso tudo compõe talvez um dos grandes problemas da vida cultural brasileira. O problema é que a gente não tem um financiamento público. O financiamento da cultura no Brasil está ancorado exclusivamente na área dos incentivos fiscais, que tem uma pequena parcela que vai para os fundos, seja o Fundo Nacional, seja os fundos estaduais, que não se submetem a essa lógica complexa, que é envolver o empresário, que é envolver a área de marketing, etc., um financiamento direto. Mas, a rigor, o financiamento da cultura hoje depende praticamente do incentivo fiscal. E isso é uma perversidade, isso é uma forma do Estado se desobrigar, não é, das suas responsabilidades, inclusive constitucionais, com o campo da cultura. Os incentivos não são exatamente um problema, eles se transformam no problema quando eles passam a ser quase que exclusivamente a única forma de financiamento. Acho que é um lugar para eles, num modelo diferente desse, de financiamento da cultura. A ideia de continuarmos a ter incentivos fiscais, acho que é preciso, evidentemente, que toda essa legislação esteja permanentemente sobre crítica, né, sobre processo de aperfeiçoamento. Acho que há algumas aberrações na legislação. Acho que não faz sentido você financiar 100%, porque a ideia do incentivo é incentivar alguém a participar de alguma coisa. Se eu já ponho 100%, essa pessoa não vai estar sendo estimulada por nada, porque já está tudo, obviamente, já foi tudo dado, já foi tudo entregue. Os editais são uma forma de operar o financiamento, uma forma interessante, republicana,
Mas, obviamente, não são os editais, não tem os editais o condão de conseguir responder a todas as situações que não se encaixam na lógica dos editais. Então, eu penso que a gestão cultural tem que ter inteligência suficiente, e tem, né, para construir outros mecanismos além do mecanismo dos editais. A presença da iniciativa privada no financiamento da cultura na Bahia, ela é fundamentalmente operada naquilo em que é possível estabelecer conexões entre manifestações culturais, a cultura do entretenimento, a cultura do turismo, as manifestações que possam ser transformadas dentro da lógica do show business. Aí você tem capitais privados que movimentam recursos importantes, etc. Mas não há uma disposição muito forte do setor privado, por exemplo, nem em relação aos incentivos fiscais para a área da cultura. Na área do carnaval, você não tem uma disposição desse setor privado para participar, por exemplo, de um projeto que resolva ou comece a equacionar um grande problema da festa, que é a sua memória, que está se perdendo. Quer dizer, qualquer capitalismo um pouco mais sofisticado, né, pensaria em duas direções. Primeiro, pensaria talvez que tem uma responsabilidade social com essa dimensão cultural, uma responsabilidade histórica de retribuir alguma coisa que tornou esse capital algo grandioso. Segundo, do ponto de vista mesmo da lógica do setor privado, não se explica como se abandona uma possibilidade de ampliar o ciclo, a carteira de negócios e o ciclo de realização do mercado com permanência de turistas ou antecipação da chegada de turistas para visitar um espaço de memória do carnaval. Eu vejo o carnaval baiano hoje como, primeiro do ponto de vista simbólico, histórico, como certamente a grande manifestação do patrimônio material dessa cidade. Uma festa com uma história já longa, né? uma história marcada por inúmeros conflitos, uma festa que tem essa capacidade, né, de atualizar esses conflitos, renovar esses conflitos. Portanto, essa é uma característica muito importante do Carnaval da Bahia. Esse formato que ele tem hoje, eu costumo chamar de carnaval afroelétrico empresarial, né, exige um equilíbrio que nesse momento não existe. Nesse momento, a dimensão cultural da festa tem sido largamente subordinada pelos interesses mercantis que a festa produziu. E aqui não se trata de imaginar a ideia de uma festa sem o mercado, sem uma economia. Eu penso apenas que essa possibilidade que a festa encerra, de ser uma grande economia, né, do campo da cultura, pode e precisa ser fortemente regulado. Eu resumiria em 3 grandes desafios. Primeiro, uma regulação forte desse mercado, em todos os sentidos. Não é? O segundo aspecto, o problema de você estabelecer novos marcos de governança da festa, de gestão da festa, incorporando um número maior de atores, dialogando mais intensamente, com mais regularidade com a cidade. E uma terceira questão, me parece que esse é o desafio de fundo, né, que precisa ser definitivamente enfrentado, que o Estado passe objetivamente a pensar o carnaval como um fenômeno do campo da cultura. E que o fato dele produzir uma economia, o fato dele despertar interesse, ter possibilidade de articulação com áreas como a economia do lazer, a economia do turismo, não faça com que esse caráter cultural esteja sempre subordinado a essas possibilidades. Ao contrário, eu acho que antes de qualquer coisa o carnaval é uma manifestação da cultura e tem que ser pensado dessa forma. Toda a relação que se estabelece a partir do Ouro Negro não leva em consideração questões de mercado, quando os outros recursos que circulam têm sempre em mente, não é, uma dimensão mercantil como balizadora. Então, acho que o Ouro Negro é um projeto interessante, claro, pode ser sempre aperfeiçoado, carece dos recursos necessários, recursos que deveriam estar muito mais, digamos, compatíveis com a importância da comunidade afro-carnavalesca. Basta que a gente compare recursos
né, os recursos que circulam dentro do Carnaval, mas que, como iniciativa que vem de março, que o secretário Albino manteve, eu acho da maior relevância para a festa. Eu acho que meu primeiro esforço de celebração aqui, evidentemente, tem que ser para a Secretaria de Cultura, né, na gestão de março e agora na gestão de Albino. Eu acho que é uma mudança significativa, né, que aconteceu e aconteceu na melhor das direções. Volto a dizer, se há dificuldades, eu penso que as dificuldades elas são maiores exatamente pelo fato de que a Secretaria não ocupa no concerto governamental o lugar que merecia ocupar. Isso não pode ser debitado ao secretário. Então eu destacaria como instituições importantes que estão desempenhando um papel assim, de grande relevância para a cultura baiana, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado. E nós temos instituições do campo da cultura na Bahia já nos últimos anos demonstrando uma capacidade gerencial, uma capacidade de formulação de programas, de intervenções que são muito interessantes. E tem muita coisa que a gente não conhece, não é? Vez por outra, principalmente o pessoal mais jovem, não é? Que trabalha numa perspectiva e numa forma que nós, às vezes, não estamos muito atentos para perceber. Mas o meu destaque vai para a Secult nessas duas gestões.